Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o objetivo do nosso vídeo de hoje é falar para vocês sobre o Slump Test. É um teste muito simples, né? É um ensaio que é feito em campo, na obra, em loco, onde nós vamos medir a trabalhabilidade do nosso concreto, ver se ele atendeu a realmente o que foi solicitado, né, pelo engenheiro calculista da obra. O Slump Test vai efetivamente medir a trabalhabilidade, a fluidez do nosso concreto, a consistência. E de acordo com o tipo de obra, de acordo com o índice de percentual de armações, o calculista tem que especificar um determinado tipo de slump. Geralmente, né, eu gosto de especificar para as minhas obras, onde nós usamos o concreto usinado com bomba, um slump test de 10 mais ou menos 2. Isso significa que após a execução deste ensaio, o resultado teria que estar entre 8 centímetros e 12 centímetros. Caso contrário, o ideal é que você retorne com este caminhão para a usina de concreto, para a concreteira, para que ele reveja o traço do concreto. Então é muito importante, acho que todos nós engenheiros, né, temos que saber a boa aplicabilidade desse ensaio, o Slump Test. Então espero que gostem, mãos à obra! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E o objetivo desse vídeo é eu procurar passar para vocês algumas informações deste teste que é conhecido aí como Slump Test. É um teste muito simples, mas de grande aplicabilidade, né? Nós como engenheiros civis temos que ter esse controle tecnológico do concreto e é muito utilizado devido à sua simplicidade, um resultado considerável, o Slump Test. E antes de efetivamente eu mostrar para vocês o que é o Slump Test, para que ele serve, eu queria mostrar, né, o kit que geralmente a gente compra para as obras para fazer este teste. Então, o kit é constituído dos seguintes equipamentos. O primeiro é este tronco de cone, ele tem uma altura de 30 centímetros, o diâmetro da base dele aqui é 20 centímetros e o diâmetro superior 10 centímetros. Ele tem essas duas alças, tem duas aletas também na base para o funcionário colocar o pé, né? Tem esse funil, este funil é colocado sobre o diâmetro superior aqui do tronco de cone para facilitar lançar o concreto aqui no seu interior. Também temos aqui uma concha, que ela é utilizada basicamente para recolher o concreto, né, da amostra do carrinho de mão. A gente põe uma certa quantidade, em torno aí de 30 litros, 40 litros de concreto no carrinho de mão, e essa concha é utilizada para retirar o concreto do carrinho de mão e lançar aqui no tronco de cone. Existe aqui também uma barra, essa barra é com aço diâmetro de 5/8 de polegada, ela tem 60 centímetros de comprimento e a extremidade dela é abaulada, né? Então esta haste ela serve para compactar, né? Dar algumas pancadas no interior das camadas de concreto durante a execução do Slump Test. Temos aqui também uma chapa metálica. Essa chapa ela tem um comprimento mínimo de 50 centímetros por uma largura mínima de 50 centímetros. É onde todos esses materiais, principalmente o tronco de cone, ficará apoiado, né? Isso aqui tem que ser apoiado, logicamente, numa superfície plana. E nós temos aqui, não sei se está dando para ver, uma reguinha, né? Ou mesmo uma trena de pedreiro
que nós temos que utilizar aí, né, para fazer a aferição do slump test. Então, meus amigos, o que serve, né? Para que serve o slump test? Eu vou fazer algumas considerações. Esse teste de slump é também chamado de abatimento do tronco de cone. E o teste serve efetivamente para nós medirmos a trabalhabilidade do nosso concreto, para saber se o nosso concreto está adequadamente dosado quando ele chega na obra e ele tem um grau de consistência, de fluidez adequada para aquele tipo de obra. E aqui a especificação do concreto, né, ela é feita por nós, engenheiros calculistas, né, em estruturas de concreto armado, onde além da resistência característica do concreto, que é a nossa FCK, lembrando que a FCK é a resistência característica do concreto após 28 dias, né? A resistência característica do concreto que nós vamos utilizar para o dimensionamento das nossas estruturas e, obviamente, esta FCK tem que estar garantido aí na obra, para que o nosso cálculo fique condizente com a realidade da obra. Então, quando nós especificamos, por exemplo, um concreto com FCK de 30 MPa, nós estamos falando, né, que nós precisamos de um concreto de 300 kgfm por centímetro quadrado. É a resistência à compressão do nosso concreto na obra. E, juntamente com a especificação do FCK, nós temos que especificar um número chamado slump. Este número, meus amigos, eu vou explicar mais detalhado na sequência, mas eu queria já inicialmente, né, dizer para vocês que este slump depende muito do tipo de obra, basicamente se eu quero um concreto mais fluido ou menos fluido, se a minha peça estrutural tem um índice grande de densidade de armações, então o concreto tem que ser um concreto, né, mais fluido. Então o slump está relacionado justamente com a trabalhabilidade do concreto. Se o concreto está realmente em condições de ser trabalhado na obra para aquela determinada estrutura. Quando nós estamos aí, a grande maioria das obras, né, nós usamos o concreto usinado, né, com bomba, aquele concreto que ele é fabricado na usina de concreto, e ele é transportado em caminhões betoneiras, e você consegue julgar este concreto, né, em vários níveis através de bombas. A gente tem que ter um concreto mais fluido. De um modo geral, eu gosto de especificar nas minhas obras este slump 10 mais ou menos 2, ou seja, o resultado final do teste de slump, ele pode ser 10 centímetros mais ou menos 2, ou seja, ele poderia ser no mínimo 8 centímetros a no máximo 12 centímetros. Então esse slump 10 mais ou menos 2 significa um slump razoável, um slump médio para as obras de concreto armado, que nós vamos utilizar o concreto com bomba, né, o concreto bombeável. Então o resultado do slump pode estar com um número inferior mínimo de 8 centímetros e máximo de 12 centímetros. Olha, meus amigos, nós temos aí no concreto um fator muito importante, que é o fator água-cimento. O que é o fator água-cimento? Nada mais é do que o quociente, a divisão entre a massa de água e a massa do cimento. Então, quando você tem um concreto cujo fator água-cimento é muito alto, você vai ter um concreto mais fluido, né, mais mole. Quando o fator água-cimento é menor, nós temos o concreto menos fluido. Mas esse percentual água-cimento ele é muito bem dimensionado no nosso traço do concreto para obedecer a nossa FCK. E claro que se na obra você coloca muita água no concreto, você vai alterar esse fator água-cimento e, consequentemente, a resistência característica de cálculo da nossa obra. Então é muito importante que as usinas de concreto nos entreguem, de acordo com as nossas especificações, o concreto com aquela determinada FCK
no meu exemplo eu estou falando 30 megapascal ou 300 kgfm por centímetro quadrado. E também nós temos que estabelecer o SLAMP para conferir essa trabalhabilidade do concreto na obra. E para concretos usinados com bombas eu sempre gosto de especificar o SLAMP 10 mais ou menos 2. Então eu teria aqui uma variável de 2 centímetros, né, A menor ou A maior. Então 10 menos 2 daria 8 e 10 mais 2 daria 12. Então, concluindo o teste do SLAMP teste, o número que eu vou aferir, que eu vou mostrar para vocês, eles teria que ser no mínimo 8 centímetros ou no máximo 12. Se houver uma divergência deste intervalo, aí realmente nós temos que analisar e, dependendo do caso, o caminhão betoneira não poderia, né, ser utilizado na obra, teria que ser retornado para a usina de concreto para refazer o traço. E lembrando também, né, que nós geralmente temos aí um prazo em torno de 2 horas e meia, que é o que nós chamamos assim tempo admissível para que o concreto permaneça no interior da betoneira, do caminhão betoneira. Então, a partir do momento que ele saiu da usina e chegou na nossa obra para iniciar a nossa concretagem, esse tempo não pode ser superior a 2 horas e meia. Pois bem, meus amigos, o que seria o teste de abatimento do tronco cone ou SLAMP teste? Consiste em você pegar, né, para cada caminhão que chega na sua obra, cada caminhão betoneira, você fazer um teste desse. Então você coloca aquele tronco de cone apoiado naquela placa metálica. Obviamente tem que ser uma superfície bem compacta, uma superfície plana para você fazer esse teste. É também importante mencionar que esse tronco de cone, esta haste, né, os equipamentos que eu mostrei naquele kit devem ser umedecidos com água, né, para evitar que aumente muito o atrito lateral das superfícies metálicas com o nosso concreto. Então é ideal você umedecer essas superfícies metálicas antes de fazer o teste propriamente dito. Então, o que é feito na obra? Nós calculamos essa altura aqui, né, como 30 centímetros. Então, nós vamos medir aproximadamente 1/3 dessa altura. Então, se aqui é 30 centímetros, 1/3 seria 10 centímetros. E com a concha, nós vamos introduzir um volume de concreto de tal sorte que ele vai ocupar 1/3 da altura do cone, ou seja, 10 centímetros. E o operário, né, da obra vai fazer 25 golpes, né, 25 golpes em toda essa região do concreto, mas não num ponto único. Ele tem que fazer acompanhando, vamos dizer assim, a circunferência, né? São pontos, né, não pode ficar repetindo no único local, tem que ser alternado ao longo da seção transversal do cone. Então, introduzir um volume de concreto para preencher aproximadamente 10 centímetros da altura do cone, você vai fazer 25 golpes no interior do cone. Depois você vai preencher uma nova camada de 10 centímetros. Então, nós teríamos aqui o segundo terço da altura do cone preenchido de concreto e você vai repetir novamente 25 golpes, tomando cuidado da haste não atingir a camada inferior. Você vai apenas fazer os golpes na camada que você está atuando, no caso a segunda camada ou o segundo terço, né, do total da altura. E finalizando, aí sim você completaria com a terceira camada, o terceiro terço, né, em volume de concreto, e faria novamente 25 golpes, né, tomando cuidado para só atingir essa última camada de 10 centímetros de concreto. Pois bem, feito isso, você retira aquele funil, através de uma colher retira o excesso, você pode passar a própria haste, né, de 5/8 de polegada para arrasar a parte superior, ou mesmo com a colher de pedreiro. Aí você vai
cuidadosamente, o operário, né, segurar aqui nessas duas alças e erguer o cone uniformemente, de preferência no intervalo de tempo de 5 a 10 segundos. Então ele vai erguer o cone e nós vamos ter o resultado final, aonde essa massa de concreto, esse volume de concreto vai receber aqui um recalque. Então ele vai, vamos dizer assim, ele vai fazer um abatimento, daí o nome, né? Abatimento do tronco de cone. Então o operário vai retirar esse tronco de cone, colocar ele de cabeça para baixo, bem ao lado, e vai colocar a haste, né? Vai colocar a haste metálica e medir da parte inferior da haste até o ponto, né, mais alto aqui, mais ou menos na região central desta massa de concreto. Esta medida nós vamos chamar aqui de R. Apesar da norma recomendar que essas mensurações, essas aferições sejam feitas em milímetros, na prática nós fazemos isso sempre em centímetros. Então nós vamos chamar aqui de R, né, este rebaixamento, este abatimento que ocorreu, medindo da geratriz inferior da haste metálica até o centro aqui do nosso tronco de cone que ocorreu o abatimento. Esta medida em centímetros será o resultado do nosso do nosso slump test. Então vamos imaginar que eu medi isso aqui, né? Na minha obra, o slump test teria que ser 10 mais ou menos 2, teria que estar entre 8 e 7, entre 8 e 12, né? Imagina que eu medi aqui 15 centímetros. Ora, se eu medir 15 centímetros, significa que pode ter ocorrido uma adição de água não autorizada. É claro que quando o caminhão betoneira chega na obra, a dosagem da usina permite que se coloque um percentual de água. Isso é normal, mais especificado pela concreteira. Mas se você ultrapassar esse limite, esse concreto ficará muito fluido, não atenderá ao nosso slump test e pode sim que a resistência característica do nosso concreto fique comprometida. Neste caso, você deveria não receber este concreto na obra e devolver para a concreteira, né, para a usina, né, de concreto, fazer a correção respectiva. Isso aqui, meus amigos, é um exemplo prático feito numa obra. Aqui eu chamo a atenção até que esse tronco de cone está bem, né, já gasto, já bem utilizado, tem que ver mais a superfície interna. À medida que ele é muito utilizado, vai desgastando e não é ideal. O ideal é você ter um kit relativamente novo ou seminovo para não ter muito atrito lateral. Então, após todo aquele procedimento, né, aquela primeira camada de 10 centímetros, 25 batidas, segunda camada de 10 centímetros, 25 compactações e a terceira e última camada, mais 25 batidas, retirou-se o cone bem vagarosamente, no intervalo de tempo a 5 a 10 segundos, colocou o cone invertido na lateral, a haste metálica, e mediu-se aqui, da geratriz inferior da haste até a parte mais alta, né, do concreto aqui da nossa amostra. E na época, que apesar da foto estar um pouco distorcida, o resultado aqui deu 7,5 centímetros. Então este teste é muito importante, aconselho a todos os amigos, né, a fazerem isso na obra, principalmente uma obra maior, onde você tem aí a compra de vários caminhões betoneiras de concreto. É muito importante você aferir o resultado do slump test, né, e verificar se está de acordo com o projeto estrutural, com o slump indicado pelo engenheiro calculista da obra. Então ficamos por aqui, espero que tenham gostado, até o nosso próximo encontro.